Bem-vindos ao nosso canal YouTube, hoje com o Desejo em Cena, falando sobre esse filme do Cacau Roden, da Maria Farinha Filmes, chamado Nunca Me Sonharam. É um filme que está disponível para educadores no Videocamp, é só escrever, ele tem acesso gratuito e que está em vários cinemas aí pelo Brasil. É um filme composto pela coletânea de declarações de alunos, de estudantes, de jovens brasileiros do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, de diferentes estratos sociais e culturais, portanto, onde a gente tem um retrato muito bem composto, com uma trilha sonora que alcança assim, a unidade do conjunto dessas declarações, mas onde, de forma muito pungente, a gente vai encontrar o que é a exclusão com relação à qual a gente é tolerante, é uma exclusão silenciosa da educação em curso hoje no Brasil. Então, me lembro particularmente de uma declaração onde o rapaz diz assim: olha, a educação é o ponto de partida, é aquilo onde, a partir do qual as distinções, as diferenciações, elas poderiam acontecer. Só que o pobre começa essa corrida lá no subsolo, enquanto que o rico está no terceiro ou quarto andar do prédio. Então os dois estão correndo um contra o outro, mas o ponto de saída é muito distante, né? Então há toda uma política crescente, implantação de cotas no Brasil, que a gente espera que se mantenha. A USP acabou de estabelecer 50% de vagas para negros, índios, populações que historicamente foram objeto de segregação e de desvantagem social. O que eu gostaria de colocar é assim, o próximo capítulo dessa conversa, né? O que seria assim o que eu gostaria que o Cacau rodasse no seu próximo filme, né? Que é justamente como a gente vai fazer para que a diferenciação cultural, para que o capital cultural, ele seja redistribuído por aqui. Acho que a psicanálise ela tem uma função fundamental. Hoje a psicanálise é não só um dispositivo clínico, mas eu costumo brincar dizendo que ela é um dispositivo de civilização no Brasil. E esperemos que ela não seja um dispositivo de recolonização do Brasil. Mas, no fundo, o estudo das obras psicanalíticas, ele acontece nos rincões os mais distantes do país. Eu já tive experiência de conversar com grupos que trabalham assim, estudando Lacan no pé de areia, em municípios muito afastados, e numa situação imperdoável de exílio entre o que é do universo da cultura e o que é do universo da educação, né? E se a gente quer redistribuir as relações do capital cultural, do capital social, não é só o capital financeiro que está nessa conta, a gente precisa reentabular nossas políticas para a cultura e para a educação. A gente precisa refazê-las mais além do normativismo que vem discutindo apenas e tão somente currículo, apenas e tão somente as leis de acesso, de não acesso. Isso é uma discussão muito importante, mas a verdadeira segregação, a segregação que realmente importa para a gente quebrar esse muro, desse condomínio hoje vigente nas escolas, o que vai acontecer quando você mistura brancos e negros, pobres e ricos. O que vai acontecer e que já está acontecendo quando você cria uma diversidade de gênero, quando você vai ter em algum momento os efeitos da política de pelo menos uma década de inclusão nas escolas, né? Porque até hoje o que se faz coloca todo mundo junto, inclui todo mundo. Super legal.
Só que o que está acontecendo em termos da ascensão, da tensão dentro das escolas? O que está acontecendo em termos do aumento da violência, pela falta de um discurso que articule as diferenças? Né? Não só que lute pela inclusão, mas que permita que a diferença de gosto, que a diferença de desejo, que a diferença de amor, que a diferença que se dá nos diferentes registros da subjetividade, ela seja assim tratada. E o que trata isso? Né? O que para a psicanálise faz o tratamento do narcisismo das pequenas diferenças e do narcisismo das grandes diferenças? Tudo bem, a gente tem a psicanálise como um dispositivo que tem efeitos clínicos sobre isso, mas a gente tem também políticas que deviam levar em conta de uma forma mais clara que a comunidade que faz parte da escola, ou seja, que os funcionários da escola, que os professores da escola, que as equipes escolares, que é um imenso agregado de pessoas que trabalham na administração pública, essas pessoas precisam começar a aprender. Essas pessoas precisam se entender como pessoas que estão no mesmo barco dos estudantes, que estão aprendendo junto com eles, que estão aprendendo com eles, e que os problemas trazidos por essa diversidade não são problemas que vão se resolver por temas transversais, não são problemas que vão se resolver apenas somente pelo melhor salário dos professores e melhor recursos materiais que são urgentes nas nossas escolas. Infelizmente, com a nova lei da restrição de gastos do governo, nós vamos ter tempos piores com relação aos recursos materiais. Mas, sem querer desculpar isso, ao mesmo tempo é preciso reinventar o nosso discurso sobre o que é aprender junto. O que é fazer da escola uma verdadeira comunidade aprendente e não um agregado de funções, de áreas, de segmentos, de territórios que acaba reproduzindo dentro da escola as mesmas tensões que antes se davam entre quem está na escola e quem está fora, quem está na escola de rico e quem está na escola do pobre, quem está na escola do branco e quem está na escola do negro. Como é que a gente vai resolver isso? Isso implica um imenso esforço coletivo para mudar os nossos padrões de reconhecimento, para mudar a função da cultura nesse país. Enquanto nas nossas cidades a única coisa que a pessoa tem para fazer numa sexta-feira à noite for uma mesa de bar com pinha em cima, não vai adiantar as nossas políticas de decidir contra a segregação, as nossas políticas para diminuir a equidade. Só cultura, só experiência coletiva de bens simbólicos que vão da justiça, que vão da educação, que vão da cultura, pode realmente transformar algo nisso. O Desejo em Cena de hoje fica por aqui, anunciando que no próximo episódio nós vamos discutir uma série chamada Dear White People, ou seja, uma série que está disponível na Netflix e que fala, quer dizer, Dear White People, né? Minhas caras pessoas brancas. A história de uma locutora, alguém que conduz uma rádio num contexto justamente de grande tensão e segregação racial.